Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Capcast. E hoje nós temos uma convidada. Gente, você que é mamãe, vale a pena começar aqui no início ao fim para você entender tudo e não perder nada, tá? Mas antes disso, estou aqui com o meu esposo, porque eu não vou falar querido, é esposo Anderson. Uau! Eu quase que eu larguei aquele. Que programa é este? Ah, não. É do outro programa nosso, né? Que prazer ter vocês conosco. Sejam muito bem-vindos ao Capcast. Hoje nós temos algo que realmente é a nossa base, talvez o alicerce de toda a nossa vida. Eu gostaria de convidá-los a não só assistir, mas também prestigiar essa pessoa que vai falar com a gente e principalmente a empresa que ela trabalha. Você apresenta, eu apresento. Apresentamos juntos? Então é isso, com vocês, Valesca de Lima, diretora comercial? Executiva. Gente, diretora executiva do Alicerce. Alicerce. Que prazer ter você com a gente. Seja bem-vinda, Valesca. Seja muito bem-vinda. Olá, gente. Olha, muito obrigada pelo convite. Que clima gostoso, que programa incrível, que projeto maravilhoso que vocês estão fazendo. E é uma honra pra gente estar participando aqui de um episódio tão importante para falar de uma coisa que transforma. Uau. Realmente o alicerce que pode mudar o nosso país. Que legal. É isso aí, gente. A Valesca, ela vai falar sobre o projeto Alicerce. Como começou tudo isso, Valesca? Como você veio parar em Curitiba? Porque, na verdade, se iniciou aqui em Curitiba, né, esse projeto. Como surgiu? Isso. Bom, eu sou brasiliense. Moro em Curitiba há mais ou menos, vamos fazer 3 anos aí ao longo desse ano. E o Alicerce, ele entrou na minha vida no ano passado. Nós temos o propósito, o Alicerce Educação tem o propósito de transformar a base educacional de crianças, jovens e adultos para mudar o cenário da educação do nosso país. Bem pretencioso, né? Que Adorei, delícia falar mas isso, né, enfim. cara? Ousado, mas é assim. Muito ousado. Aham. Nós nos baseamos por um índice internacional que se chama PISA. Uhum. E o Brasil já vem há muitos anos nas piores posições com relação aos índices de leitura e matemática das nossas crianças. Eu não sei se vocês sabem, mas pouco mais de 5% das crianças no Brasil têm proficiência correta em leitura. Meu Deus. E isso também se reflete no Sul? Aqui Curitiba também No está geral, dentro disso? no país no geral. E isso é um índice que agrava o futuro. Com certeza. Isso impacta na formação profissional, isso impacta na qualidade da mão de obra nas empresas. A Alicerce nasce em 2018, então, com essa leve pretensão de mudar esse cenário ao longo do tempo, claro. Nós queremos impactar mais de 10 milhões de crianças no Brasil nos próximos anos. Sensacional. E eu sou empresária, tive que me mudar para Curitiba por uma questão pessoal e ao longo dessa minha jornada aqui, administrando a minha empresa tem sede em Brasília e Porto Alegre, e eu estava meio que sobrando um tempo, sabe? Assim, aquela Imagino. coisa. E aí o tal do network, uma pessoa, um grande empresário, um grande CEO, um executivo de indústria de cosméticos, eu trabalhei 22 anos em indústria de cosméticos, Uau. me apresentou o Paulo Batista, que é o CEO do Alicerce. E na primeira conversa online, o Paulo me contou o projeto de Curitiba, me contou o que viria de novidade para ser implantado em Curitiba em 2023. No final da conversa, eu pensei, gente, ele está querendo me contratar para uma coisa que eu pagaria para fazer? Então, eu realmente vim trazer presente, a né? minha experiência profissional de 20 anos na área comercial para estruturar a área de comunicação e divulgação do Alicerce. E cá estou eu, apaixonada. Tive que abrir mão da gestão do dia a dia da minha empresa, né? Eu tenho um sócio que toca isso hoje. E estou aqui dedicada de corpo e alma para o Alicerce. Gente, eu acho lindo isso, porque network é tudo, Sim. né? Não adianta, quando a gente se conecta com a pessoa certa, às vezes é só um contato que muda tudo. E você vai fazer parte dessa história, porque com certeza o Alicerce vai atingir o objetivo dele, porque a gente já conhece pessoalmente. Para mim já atingiu. Talvez tenham outros objetivos que precisam ser atingidos, mas o principal talvez vocês já alcançaram. Ou ainda está muito longe
do principal objetivo de vocês? Qual que é realmente o foco seu e da empresa, no caso do Alicerce? Bom, nós queremos nos próximos 2 anos ter em torno de 10 mil alunos aqui em Curitiba e região Meu metropolitana. Deus. Porque isso já faz uma grande diferença na base educacional do estado do Paraná. E aí sim, depois do projeto, já com uma certa maturidade, nós podemos expandir esse projeto para outros estados. E olha que nosso senhor esteve até na África há pouco Meu tempo, Deus, que legal. estudando a convite, Uhum. né, de algumas empresas. Normal, gente, tranquilo. Tranquilo, faz parte. Tá no silencioso. Não esquenta a cabeça. O nosso senhor esteve na África, participando de um congresso de impacto social, Sim. onde ele pôde realmente conhecer também a situação de educação das crianças naquele continente. E quem sabe nós sabe? teremos um alicerce internacional também. Você sabe que você lindo falou isso. de propósito, e eu e Rô, a gente sempre fala sobre propósitos. Eu tenho uma palestra chamada Ikigai, não sei se você conhece Sim, Ikigai, conheço. provavelmente você conheça, mas eu amo falar sobre o Ikigai, que é aquilo que realmente nos tira da cama, nos faz ter prazer pela vida. Se você não sabe o que é o seu Ikigai ainda, é muito fácil. Segue a gente nas redes aí que eu ensino lá como fazer o seu Ikigai, porque às vezes a pessoa está perdida e não sabe o que é o Ikigai. Mas o Ikigai nada mais é o que o seu... Eu também falo com as mãos, você viu, né? O seu maior propósito de vida. E é lindo ver você falando sobre o Alicerce, e cada vez que você fala do Alicerce, você sorri e o seu olho dá uma brilhadinha, assim. Então, realmente tem a ver com o propósito maior da sua vida. Tô certo ou ainda tá... Não, você está certo. Eu tive que encontrar a conexão com a minha trajetória profissional. Eu estou indo para 23 anos trabalhando basicamente com mulheres, Uhum. né? A indústria de cosméticos, eu vim da indústria de venda direta, em várias indústrias. Eu tive uma experiência profissional aqui em Curitiba, numa indústria de venda direta, alguns anos atrás. E muita gente me questionou, mas você vai trabalhar com educação? Não tem muito a ver, né? Pensei eu. Eu trabalho muito hoje a bandeira de que as mulheres se sintam seguras para que elas possam olhar para elas, não só como mães, não só como esposa, não só como filha, como amiga, mas que elas possam olhar para elas. E eu sei que uma mulher, ela só dá passos maiores quando ela se sente segura. Uau. Quando ela deixa de cuidar do outro para olhar para ela. E aí eu pensei e me perguntei, o que deixa uma mãe mais segura? Ter os seus filhos num lugar seguro e sendo bem cuidados. E aí eu achei a conexão do meu Quer propósito conquistar uma mãe, conquista o filho. com Uau. o alicerce. Então, hoje eu trabalho para que essas mães possam decidir voltar à vida profissional, estudar, trazer um dinheiro sagrado para dentro de casa, que pode mudar a situação daquela família, porque a gente está cuidando dos filhos delas. Sensacional. E é Amei essa incrível resposta. isso, porque realmente... Isso vai dar um belo corte. Quando a gente trabalha fora, nós somos mães e trabalhamos fora, é muito preocupante com quem deixar, onde deixar, os valores, gente, os valores, pelo menos aqui de Curitiba, a gente sabe que são valores assim que não condiz com a realidade da maioria da população, são bem É isso. altos, e o Alicerce, ele dá esse suporte, né, esse direito ao acesso, né, das pessoas, da nossa classe geral, né, da população comum. Quem é mãe hoje que nunca, ou um pai mesmo que não viu a sua esposa, ou a sua companheira, ou a mãe do seu filho, naquele dilema de voltar a trabalhar ou ficar em casa cuidando dos filhos. É o medo. Porque quem vai cuidar? Uhum. Eu vou onerar alguém da minha família? Quem é essa rede de apoio que vai proporcionar o cuidado dessa criança para a mãe poder voltar ao mercado Sim. de trabalho? E o Alicerce, ele tem como propósito não só mudar a educação, mas ser uma rede de apoio com valor acessível. É democratizar a educação de qualidade. Não temos nenhuma intenção de substituir a escola. Nós somos um complemento escolar. Nós sabemos que dentro da nossa base educacional hoje, que o nosso Ministério da Educação escolheu para ser, né, a base de alfabetização e de desenvolvimento educacional, a escola faz o melhor que pode com aquilo que tem. Os professores fazem o melhor que pode com aquilo que tem. Pós-pandemia, nós temos aí uma lacuna de aprendizado que precisa ser corrigida. E a escola, às vezes, dentro desse modelo, ela não tem tempo de olhar de forma personalizada para a criança. E é exatamente isso que o Alicerce vai fazer. Através de um mapa de diagnóstico,
nós vamos identificar as lacunas principais de leitura e de matemática para esses alunos e colocar ele no patamar correto, para que ele possa se sentir seguro para seguir a trajetória educacional dele. E a gente usa para o resto da vida isso. Se não tiver a base ali no início, como que você vai saber interpretar, de repente, uma vaga, se posicionar numa entrevista de trabalho? E essa criança vai se tornar um adulto. Ela precisa ter esse mecanismo desenvolvido. Matemática, todo dia a gente usa. Né? Você sabe o que mais chama a atenção para mim? Eu vou falar de uma experiência que eu tive no Alicerce quando a gente visitou o Alicerce. Não sei, agora eu não vou lembrar o nome da pessoa que estava nos conversando com a gente, mas ela estava dizendo que tinha uma criança com Down. Sim. E com Down não, minto. Ela era autista. Aham. E ela não estava conseguindo se enquadrar na escola, porém no Alicerce ela estava se dando muito bem. E a mãe não queria que ela saísse do Alicerce. Você sabe dessa situação. Eu sei que para mim isso me tocou muito, porque assim, as crianças elas precisam ter um olhar especial em cima delas. E aí, quando você vê uma criança com dificuldade, você não sabe como ajudar, isso machuca não só a criança, aquela pessoa que não sabe ajudar, mas também os pais que estão, sabe? E aí, quando você encontra uma solução, como foi o Alicerce na vida dessa criança, para mim isso foi muito especial, sabe? Eu queria a sua visão em cima disso, como que funciona isso para vocês. Nós temos um núcleo especializado em inclusão de atipicidades. Então, a gente vai tratar essa criança de forma personalizada, que às vezes a escola não consegue fazer isso. É a criança que tem que se adaptar à escola. E, no nosso caso, é o alicerce, é o líder que vai se adaptar à necessidade da criança. A gente tem alguns parâmetros que precisam ser seguidos quando a gente está falando de atipicidades, né? Seja autismo, seja um déficit de atenção ou qualquer outra questão. Então, se faz mais necessário ainda esse mapa de diagnóstico nessa primeira semana para a gente entender. Mas esse núcleo que é remoto, ele fica observando essa criança por vídeo e áudio por uma semana, para que a gente tenha atividades específicas para essa criança se sentir incluída. Para entender, vocês então têm um monitoramento e esse núcleo fica em determinado lugar e ele consegue acompanhar. Uau! Sim, e para que a partir dali, após essa criança virando nosso aluno, nós vamos tratá-lo com a personalização que ele precisa. Eu sou mãe de um adulto com neurotipicidade. Meu filho tem um déficit de atenção de grau elevadíssimo. Hoje ele tem 25 anos. E eu sei o quanto foi difícil para mim e para ele. E se existisse um alicerce, tinha sido mais leve. Muito mais fácil. Porque eu precisei de tutores, eu precisei de uma rede de apoio complementar. Porque, por mais que a escola fizesse, eu precisei lutar pelos direitos do meu filho para ele ter um horário estendido de prova na escola. Eu precisei que ele fizesse o vestibular numa sala separada. Mas tudo isso foi muita batalha. Se ele tivesse sido entendido de uma forma personalizada, ele teria tido uma trajetória mais leve. Eu, a primeira vez que entrei no Alicerce para conhecer a estrutura, depois de ter a primeira conversa com o CEO, eu fui recebida pela Ana Bernardino, a nossa diretora pedagógica, uma menina incrível aqui do Paraná, uma filha do Paraná, né, e que faz um trabalho incrível com a gente. Eu chorei. Porque eu me imaginei sendo tudo. Aquela mãe. Exato. Toda a sua história que você viveu no passado, você reviveu ali. E eu entendo essa mãe dizer que gostaria que esse filho tivesse ali. É importante ele estar na escola, claro, mas ali no Alicerce ele vai ter um ambiente seguro. E vai ser muito bem cuidado. Eu tive com a Patrícia, que foi quem apresentou o Alicerce para vocês, numa comemoração de Natal, lá no Cajuru. E, por um acaso, eu fui levar uma visita para conhecer e a Patrícia estava comemorando com as crianças ali, eles fizeram uma competiçãozinha e estava tendo uma ceia de Natal no dia. E uma criança com autismo já, em um grau com mais dificuldade de relacionamento, ela correu à minha direção e me abraçou. A Patrícia ficou assim, eu abracei, aí a Patrícia me contou, eu tive que sair da sala. Meu Deus, mas como Porque ela se sentiu muito à vontade Exatamente. com a minha presença. E as mães sabem da dificuldade, às vezes, de relacionamento inicial de uma criança, né, com atipicidade. Então,
por mais que eu fale que eu posso falar por horas sobre o núcleo de atipicidade, mas nós estamos preparados para atender essas crianças. Dentro de um parâmetro, né? Porque nós não somos creche, então nós não temos ali uma pessoa específica para algumas necessidades, mas se a criança estiver dentro dessas questões, que tem uma autonomia para ir ao banheiro, né, que ela possa ficar sozinha nas nossas unidades monitorada, sem um atendimento exclusivo, né, diferente de personalizado ou exclusivo, ela vai ser muito bem-vinda. Isso com certeza ajuda a desenvolver essa criança. Sim. Nós tivemos no sábado o grata surpresa de apoiar um evento da Borda do Campo, em São José dos Pinhais, das mães de crianças autistas. E muitas das crianças lá vão frequentar a nossa semana gratuita agora, justamente para a mãe ter esse diagnóstico. Por mais que ela não vire nossa cliente, ela vai saber exatamente os caminhos que esse filho precisa percorrer. E você falou de Borda do Campo agora, que é a região metropolitana, né? Fica em São José. Vocês já estão em todas as regiões aqui de Curitiba e região metropolitana, ou ainda tem algum local das cidades metropolitanas que vocês não chegaram? As mais próximas de Curitiba, nós já temos hoje unidade. São 44 no total, se eu não me engano, 50%, 45% concentrados em Curitiba, o restante na região metropolitana, mas, por exemplo, São José dos Pinhais, nós temos 6 unidades. Aqui é muito Hoje grande é o também, município que a gente tem o maior número de unidades muito bem distribuídas nos seus bairros. E aí temos Campo Largo, temos Almirante Tamandaré, não vou citar para não esquecer ninguém, mas lá no nosso Instagram, né, e lá no nosso site tem uma lista de todas as unidades com foto, inclusive, se os pais quiserem conhecer. E a gente tem uma porta laranja, então perto de você com certeza vai ter uma porta laranja, que o Alicerce vai estar de portas abertas. Qual que é o Instagram? É o alicerceedu.pr. Esse é específico do Paraná. Uau. E o Alicerce, no geral, para você conhecer todos os projetos, Alicerce Edu. Ótimo. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é o principal, porque nós estamos falando Alicerce, mas o Alicerce faz exatamente o quê? Porque a gente não falou até agora o que é o Alicerce exatamente. A gente tem falado as subjacências, digamos assim. O que é o Alicerce? O que a mãe pode fazer para levar o filho até o Alicerce? Como que funciona tudo isso? Qual é essa mecânica? Tá. Como funciona o Alicerce, então, para a família de Curitiba e região metropolitana que está precisando de uma rede de apoio acessível, que vai cuidar da educação do seu filho e da segurança. O Alicerce hoje tem planos de 3 dias na semana ou 5 dias na semana. Nós trabalhamos durante a semana com essa criança português, matemática, oferecemos aula de inglês, então tem 2 dias da semana que são aulas de inglês, que hoje nem toda... Posso dizer que a maioria das escolas municipais ainda não contemplam a língua inglesa, então no Alicerce ele já vai ter ali algumas horas de inglês semanal. E uma vez por semana nós temos os projetos de vida, onde os próprios alunos decidem a matéria que eles querem estudar. Então, vai desde astronomia a gastronomia. Isso! De repente... que sensacional! Sim, astrologia Ai, pode que ser um delícia! tema. Eles decidem no comecinho da semana e o líder trabalha por 15 dias e eles fazem um projeto de desenvolvimento de vida. Cara. Porque são assuntos que não são abordados, né? Exato. E ali dá liberdade para eles explorarem, né? E de repente se tornarem... Não sei, né? Vai que ali nasce algum astronauta, alguma coisa Pois assim. Olha, por um acaso, nossa trilha de aprendizado é toda gamificada. E eles começam como mochileiros e chegam até astronautas. Olha isso. Então, nós realmente formamos astronauta dentro das nossas unidades. E você acertou. Que sensacional. É muito sensacional. Na última semana que eu tive uma visita presencial em uma unidade, eles estavam estudando mitologia. Nossa, que Então, fantástico. a gente amplia a visão de mundo dessa criança. Sim. Sem dúvida. Né? Quando eles começam a chegar ali mais na pré-adolescência, a gente começa a introduzir algumas coisas como empreendedorismo, como projeto profissional. Nossa. Nós temos uma aluna no Tatuquara que, dentro do projeto dela, ela sinalizou que ela queria conhecer o exterior, que ela queria fazer uma viagem internacional. E, de uma forma muito habilidosa, a Joane, ali, a líder do Tatuquara, que hoje tem Campo de Santana, também nós temos unidades, ela
trabalhou um projeto para que ela fizesse um docinho, um brigadeiro, não vou me lembrar agora, e ela vendesse na escola e ela juntou a verba para tirar o passaporte. Uau, Então, que o primeiro sensacional. passo Já Meu foi Deus, dado. isso é ela deu. incrível, porque Incrível. já mostra, você consegue, vai lá, Exato, luta você pelo seu materializa, sonho. né? Nossa, lindo. Pai, mãe, você que de repente não teve acesso a uma educação de qualidade, né? Você sabe como você teve que trilhar com um pouco mais de dificuldade, mais luta e batalha, e tá tudo certo, chegou onde chegou, mas hoje existe o alicerce para que você dê essa condição para o seu filho desde o começo da alfabetização. Que legal. É incrível, porque... Isso aí é cocriar. Tá criando o tempo todo E mostrar que existem infinitas possibilidades para essa criança. Não é só ser, de repente... sei lá, enfim, existem outras possibilidades que não é tão comum falado, né? O empreendedorismo, por exemplo, não existe. Ou eu estou enganada? Eu acho que algumas escolas hoje em dia ainda colocam, mas é um conceito muito básico, né? Se a gente for pensar um pouco na escola tradicional na nossa época. Sim. Eu não sei hoje, meus filhos já são crescidos também, né? Como eu falei, mas a gente não podia levar uma coisa para vender na escola, isso não era estimulado. Isso é empreendedorismo puro. Sim, porque Né? em todo momento, para se manter, existe vendas, né? Exato. Então, eu me lembro perfeitamente, vou contar uma história pessoal. Meu filho, eu tenho dois sim. filhos, um de 25, é esse que eu contei para vocês a história dele. Hoje ele é editor de vídeo, é um adulto, né? Dentro da função diferente do cérebro dele, ele encontrou os caminhos. E eu tenho um filho mais novo, um engenheiro, muito matemático. Então, meu filho cobrava R$2 para ajudar a fazer a tarefa de casa no contraturno. E ele foi chamado a atenção na escola. Então, assim, lógico, né? Ele não podia fazer a tarefa para as outras crianças, tá correto, mas ele também, ali naquele momento, ele teve um bloqueio com o empreender. Foi o que eu pensei. Isso não é correto. Né? Eu não posso ter uma ideia e implantar no meu ambiente. Quando é totalmente o contrário, né? Excelente escola, né? Que eu sei ali o quanto eu suei para poder mantê-los ali naquela escola em Brasília. Mas a gente tem uma visão muito diferente hoje dessa criança que ela pode. A gente trabalha muito forte também o controle das emoções. A gente ensina para os nossos alunos que sim, pode ter raiva, pode ter Acolher o que tristeza. está sentindo. Só precisa lidar com isso. Saber lidar com isso. Eu não sei se quando vocês foram, vocês conseguiram assisti-los fazendo uma sessão de mindfulness. Não. Fazem todos os dias na hora que chegam. Eles aprendem a respirar Ai, que lindo. para lidar Respiração consciente. com as emoções. Eles têm as regras de ouro que eles fazem. Então, vou convidá-los depois para conhecer. Tá escrito lá que não pode fazer bullying, que não pode Sensacional. bater no colega, mas que também não pode bater bafo na hora da aula. Então, as regras são eles que fazem. Né? Então, eu fico imaginando como é difícil uma sala com algumas crianças todas querendo bater bafo. Então, existe a regra dentro deles, ali dentro de cada unidade, que é escolhida por eles. Então, tem muita autonomia. E como é escolhida por eles, eles seguem. Eles seguem. Então, a gente dá muita autonomia para essas crianças. Não é incomum os pais dizerem para a gente, olha, com 3 semanas, com 2 meses, o quanto essa criança avançou. Não só na escola, mas nas relações. O quanto essa criança se sente mais segura de estar inserida num ambiente com outras crianças diferentes. Nós temos alguns alunos que falam que não querem mais ir para a escola. Só querem ir para o alicerce. Mas esse não é o objetivo. Com certeza. Claro que uma criança, às vezes, de 4 anos, de 5 anos, a gente ainda acolhe um tempo um pouquinho maior. Mas uma das regras é que ela esteja, fora a colônia de férias, se não me engano, que ela esteja matriculada numa escola da rede E a municipal. faixa etária? Nós conseguimos atender crianças a partir de 4 anos, contanto que ela tenha a autonomia. A autonomia de De ir ao banheiro banheiro, mesmo, não é tá. só o desfraude. Né? Ela precisa ter a autonomia, porque nós não somos creche. Né? Isso é uma das coisas que permite termos o valor que temos, super acessível. E vamos falar de valor, né? Que as pessoas devem estar curiosas, devem estar achando que é É que o que você né? está querendo falar não é valor. Não é preço, preço. né? Porque o alicerce, tudo que você falou foi o valor até agora. O que você vai passar é simplesmente o investimento que a mãe ou o pai vai passar para colocar o seu filho, talvez, para mim, hoje... desculpa, gente, mas eu virei um fã e talvez a melhor escola que eu conheci
acho que é a única nesse molde, mas É então, inovador demais. é muito inovador. Aí, quando você fala de valor, não tem nada a ver com valor. O valor já está colocado, é tudo que vocês Isso. entregam. Aí, agora, se você quiser falar do investimento, fica à Vou vontade. complementar algumas coisas, então, que é para criar um suspense maior. Bom, nossas unidades Isso. funcionam de 7 da manhã às 7 da noite. O que que significa? Tudo. Que você não precisa ter correria para ir buscar seu filho, Horário porque até às comercial. 7 horas ele vai estar lá. Que se essa criança precisar almoçar nas nossas unidades, essa mãe pode mandar a marmitinha, ele vai para a escola, leva a marmitinha, nós temos uma pessoa para auxiliar, esquentar essa marmitinha, temos estrutura de cozinha. Sensacional. Que se você não consegue buscar ou levar o seu filho para o alicerce e fazer essa logística, nós temos um serviço que os nossos líderes vão a pé buscar as crianças na escola, se for pertinho, e trazem. Nós não fechamos nas férias. Dia 2 de janeiro estávamos abertos. Só fechamos nos feriados nacionais. Nós não fechamos no carnaval. Nós temos colônia de férias a partir de R$16 por dia. A gente no regular, no contraturno regular, não tem o plano diário. Sim. Mas na colônia de férias nós temos planos semanais para aquela família que trabalha e que não Que a não vida tá sabe o que fazer acontecendo, precisa, com né? essa criança, né? E essa criança fica com a gente a partir de R$199 mensais. Ah, não, eu não teria falado ainda. Dava pra esconder mais um pouco esse valor, esse preço. Gente, é muito barato. E não é Qual que é a ideia inteligência com de isso? negócio, tá? Não é porque nós não somos uma ONG, somos uma startup de impacto social. E como uma empresa, nós temos a inteligência do nosso negócio. Para os empresários que nos ouvem, né? Nós temos a possibilidade de você ter um convênio com a gente oferecido como benefício Pros para sua empresa, funcionários, para os olha que funcionários, legal. sem custo nenhum para a empresa. Mas como é que é a nossa inteligência de negócio? Nós montamos uma unidade que tem capacidade de atender até 240 crianças. Cada uma das nossas unidades tem essa capacidade. Nós fabricamos as carteiras, as cadeiras, os bebedouros. Nós temos um A convênio estrutura. para os equipamentos de notebook, data show. Todo o material está incluso nesse preço, né? Você não tem uma surpresa depois, não tem um uniforme, não tem um contrato que você vai ficar amarrado por meses, é tudo muito simples. Mas as nossas unidades, elas só começam a chegar no ponto de equilíbrio com 120 crianças. Até aí é investimento nosso. É a parte que a gente devolve para a sociedade no nosso trabalho. Então, você que tem alguém para indicar, nós precisamos chegar rápido nesses 120 crianças em cada unidade. Isso é incrível para benefício para os funcionários. Sem dúvida. Nossa, gente, empresário, por favor, é o momento. Não, pelo amor de Deus, já comecem a ligar o quanto antes, né? A partir do momento, nós ainda não estamos sendo ao vivo, mas a hora que soltar isso aqui, gente, vocês precisam correr para o Alicerce. Todos vocês, empresários. Como que funciona o convênio de vocês? Também, pelo que eu notei, é simples. A empresa precisa do que para estar conveniada com você? Nós vamos fazer uma conversa com esse empresário e entender. Às vezes ele tem muito funcionário jovem. Às vezes são muitas mães que acabam não, né, faltando ali ou em alguma urgência não tem o que fazer com os filhos. Nós já recebemos a ligação de uma parceira nossa que é empresa de call center, que o diretor ligou pra gente e falou, olha, essa minha funcionária disse que se amanhã ela não tiver onde levar a criança, ela precisa pedir demissão. Porque a mãe cuidava, a avó cuidava e a avó não pode mais. A avó também teve uma oportunidade profissional. Então, nós oferecemos uma condição melhor para mensalidade, para matrícula e uma semana gratuita para que se faça esse diagnóstico. De forma muito simples, que não tem ônus algum para a empresa. E, claro, se a empresa quiser subsidiar uma parte da mensalidade ou da matrícula, ou fazer uma doação para o nosso banco de bolsas, nós vamos receber com muita satisfação, porque nós temos algumas bolsas, tá? A gente tem uma lista de espera para famílias com CAD único ou per capita até R$700. Nós temos, inclusive, um valor diferenciado que parte de R$109 mensais. Meu Deus. Mas, claro que tudo isso com comprovação, né? Sim, E nosso sim, atendimento vai conversar com essa família. Feito a análise toda certinha, né? Exato. Nós estamos falando de crianças, Sim. mas e os adultos? Bom, Alicerce como empresa, né? Alicerce sediado em São Paulo, mas que tem uma equipe de atendimento aqui no Paraná.
também tem projetos fechados para educação de adultos, para educação de jovens com cursinho e para a inclusão de PCDs. Então, nós também temos um núcleo de diversidade que pode trabalhar isso. Nos colocamos à disposição para fazer palestras sobre educação, sobre o uso excessivo de telas, sobre leitura, como ajudar seu filho com a lição de casa. Enfim, a gente quer devolver mesmo, né? Não só para o Paraná, mas para o Brasil como um todo, a nossa experiência com a educação, porque não adianta guardar para a gente. Pô, você podia falar de novo o nome do senhor, porque isso tem que ser divulgado. Uma pessoa que teve essa ideia, eu não sei de onde partiu a ideia, mas precisa ser divulgada quem começou esse trabalho. Paulo Batista, você pode acompanhá-lo aí nas redes sociais também. Ele dedica a vida dele a transformar a educação no Brasil. Sensacional. É um propósito. É um propósito. Ele tinha negócios na área de odontologia, né? E, enfim, teve uma fusão com uma indústria internacional e a parte dele no negócio, ele abriu o Alicerce. Fez o melhor investimento da vida dele, provavelmente. Não, Pra mim, não. Isso vai ser legado, né? Sim, é um legado. Sim. É um E legado. conversar com ele, vamos ver quando ele estiver aqui em Curitiba, quem sabe a gente consegue que ele venha aqui seria bater um papo com excelente vocês, pra né? Ele nós, vem já deixa marcado esporadicamente. quando tiver. E ele realmente fala com uma paixão que é contagiante, né? Ele contando a história do Alicerce é muito contagiante. A Patrícia, se eu não me engano, ela nos dizia que como vocês atendem adultos também, a maior dificuldade no Sul, no nosso caso Curitiba, é que os adultos não se abrem, não dizem que não sabem. Tem essa vergonha de procurar ajuda. Como que funciona isso? Nós fazemos, para a educação de adultos hoje, nós fazemos apenas projetos fechados, né? Empresas como a MRV, Nubank, Itaú, são nossos clientes hoje na questão de educação para adultos. Vou contar um case muito incrível que acontece aqui no Paraná. A MRV monta algumas salas de aula remotas ali em containers e os funcionários por vontade, né, se matriculam ali na aula de alfabetização ou no desenvolvimento da leitura ou até no que você falou, que lê, mas não interpreta, que é o analfabetismo funcional. Né? Então a gente trabalha isso e tem um vídeo, depois eu vou mandar para vocês o link incrível de um senhor da MRV que estudou 1 ano para poder escrever uma carta de amor para a esposa. Eles já eram casados há 40 anos. Então, assim... A motivação dele foi para escrever a carta. As histórias do Alicerce fazem a gente... Você fica emocionada? Eu fico porque eu penso lá no longo prazo. Eu penso que o meu trabalho hoje, né, que a minha função profissional, ela vai fazer... Quando os meus netos olharem os índices do PISA lá na frente, eles vão dizer: a minha avó contribuiu de alguma forma para mudar esse cenário. Olha só, me arrepiei. Então, se eu posso, né, ao longo de uma trajetória profissional bacana que eu tive, com muita oportunidade, porque eu tive empresas que apostaram em mim enquanto profissional. Eu não vim de uma família com muitos recursos, meus pais eram servidores públicos em Brasília, né? Não tinham muitos caminhos há 40 anos atrás. Você não quis ir pra música? Eu não quis ir nem pra música, nem pro serviço público. Não, e nem pra política, né? E fui pra área comercial e batalhei muito, trabalhei desde os 14 anos. A minha mãe, minha mãe era professora de escola primária, e minha mãe dava aula em uma escola particular, num outro período, pra gente poder estudar lá. Né? Então, eu tenho só uma irmã e a gente viu a luta, mas eu sei que a educação mudou a minha vida e a vida da minha irmã. Abre portas. Abre portas, e quando você tem uma boa base, quando você se dedica, né? E nenhuma questão aqui de feminismo, não, mas para a mulher que tem que administrar vários papéis, e eu fui mãe bem jovem, né? Eu tive que administrar mais o papel de mãe, de esposa, de gestora, por mais que eu não fosse a dona da casa no dia a dia, né? Eu cheguei a ter trabalhos que eram para pagar a babá para cuidar dos meus filhos durante o dia, porque eu precisava trabalhar e estudar à noite. Uau. E aí o pai deles às vezes me perguntava assim, né, mas você tá
trabalhando quase que para entregar 100% do que você ganha para ela. Eu dizia, mas se não for assim, eu não vou ter oportunidade, se eu não estudar. Busca de conhecimento, né? Busca de conhecimento, né? Então, tive sorte e aproveitei as oportunidades das empresas que eu trabalhei. E hoje eu posso devolver, né? Eu tenho a chance de devolver através do Alicerce um pouco desse conhecimento da área comercial, da área de gestão estratégica empresarial, da área de comunicação, para que esse projeto seja conhecido no mundo todo. E vai, com certeza vai. Eu costumo dizer que o trabalho duro e o esforço é igual à sorte. Quanto mais você trabalha, quanto E mais devolve, você se né? esforça, O trabalho devolve. Com toda Então, certeza, pode com demorar toda um pouco certeza. mais, um pouco menos, mas devolve. E quando a gente trabalha naquilo que a gente ama, é divertido, né? É gostoso. Não é pesado, é leve, é satisfatório, né? Por isso que tem aquela frase que quem trabalha com aquilo que ama, não trabalha. Porque, na verdade, se torna leve, se torna gostoso, né? E você, às vezes, recebeu uma carta, né? Aí a audiência que está nos assistindo, eu não tenho criança em casa, mas eu gostaria de doar um valor, de doar uma bolsa para uma criança, de repente de uma unidade, né? Hoje a gente tem unidades no Parolim, no Tatuquara, no Campo de Santana, que tem ali uma fila de espera de bolsas, que às vezes as famílias nem com a bolsa social, né, conseguem ter os seus filhos para proporcionar uma educação integral. Metade na escola, metade no Alicerce. Você pode indicar uma criança para a gente, você pode fazer uma doação do valor que for para o nosso banco de bolsas. Enfim, tudo muito bem-vindo. Se você quer voluntariar com o seu conhecimento, você pode dar uma palestra para os pais do Alicerce, você pode ir em algumas das nossas festas com as crianças, a gente está muito aberto. Já vamos marcar uma palestra, então. Sim. É fantástico. Esse Alicerce só nos surpreende. Muito legal, muito legal. E eu vejo você falando e eu fico pensando assim, como que funciona, porque vocês estão com 44 unidades. Isso. Então vocês devem ter aí aproximadamente umas 100 pessoas trabalhando com vocês, professores e tal. Todos têm essa mesma paixão? Como que é esse pessoal trabalhando dentro do Alicerce? Isso é mais uma coisa bacana que eu não contei. Nós temos 500 universitários com bolsas de estudo, que são os nossos líderes, que são os facilitadores, os tutores dentro do Alicerce. E eles podem escolher a carga horária de qualquer curso. Tá? Eles são treinados dentro da nossa metodologia, então não necessariamente só de pedagogia, né, ou de áreas ligadas à educação. Qualquer curso, ele vem, ele se candidata e ele é treinado na nossa metodologia, ele faz a opção por quantas horas de bolsa ele quer, e se é o dia todo, se é meio período, enfim. A grande maioria é muito apaixonada pelo que faz, né? É claro que a gente está falando de uma galerinha bem jovem, porque nós temos o princípio de que jovens ensinam crianças e adolescentes e adultos ensinam adultos. Então, nós também temos vagas para pedagogos e professores ali com curso superior completo, mas aí para ensinar para educação de adultos. Tá? Para as crianças, a gente opta pelos universitários ou os recém-formados. E todos os nossos polos, ou os núcleos, ou as nossas escolas, nossos espaços, a parte de serviços gerais, a parte de atendimento, tudo, a gente prioriza contratar mão de obra em Curitiba ou região metropolitana. Né? O Alicerce hoje fora os polos, ele é uma empresa anywhere office, ou seja, não teria uma barreira geográfica. Mas a gente quer recolher os nossos impostos aqui. É a cidade que está nos acolhendo, né, para esse projeto inicial. Então, nós temos convênios com algumas universidades, a gente tem um processo seletivo aberto. Como que funciona para esses estudantes que eles querem fazer parte? Aonde eles procuram? Podem chamar lá no nosso Instagram, alicerceedu.br, e lá ele vai ser direcionado para um link para começar o processo seletivo, tá? Muitos não conseguem passar na prova, acontece. Mas aí a gente treina, a gente dá uma outra chance, porque realmente tem essa lacuna do aprendizado. Eles estão vindo dessa base antiga. Exato. Né? Eles estão vindo, mesmo que estão A gente tá falando de universitários. Nós estamos falando de universitários. Mas muitos são treinados e aí desenvolvidos, e aí podem voltar já com a habilidade para ensinar as crianças. A mesma prova que é aplicada na criança é aplicada nesse universitário.
Que legal. Pessoal, tá incrível a conversa. Só para avisar que estamos nos 40 minutos, tá? Para vocês direcionarem os assuntos. Ok. Tá incrível. Quer perguntar alguma coisa, Francisco, você sempre Francisco tem é a nossa uma... voz. Queria perguntar, assim, mais pessoal para você, né? Você que faz esse trabalho que é tão lindo, assim, com as pessoas. O que você acha que eu sempre falo que mais dá prazer é quando a gente entrega o nosso melhor, o amor pro mundo, né? O que você mudou como pessoa depois desse trabalho, assim, o que você viu diferente de outras carreiras para esse trabalho na sua vida? Nossa, que sensacional. Nossa, adorei. Profundo! Você viu a vida diferente, com mais cores, o que mudou? Bom, eu 22 anos trabalhando na área comercial, né? E com todos os desafios de bater meta todo dia, de entregar, de desenvolver pessoas. Eu sou jornalista por formação, mas eu sou vendedora por paixão. Então, eu amo vender. Agora, vender uma ideia, vender um projeto que tem tanto propósito atrelado, de base, é muito diferente. Então, hoje, eu não consigo falar com ninguém. Para quem eu vou explicar o alicerce? A pessoa não sai dali sem dar um sorriso ou sem dizer, isso muda o mundo. Então, você ter certeza que a sua contribuição profissional, de alguma forma, né, pode impactar e mudar a vida de uma criança. Gerações. E que essa criança vai reverberar isso por tantas outras gerações. Nossa, lindo. Deixou a minha... Eu não tenho mais filhos pequenos, então vim para Curitiba, uma cidade mais cinza, deixou a minha vida muito colorida. Essa é a palavra, né? Deixou Curitiba colorida para você. Mas assim, você falou de Curitiba cinza, e só para contextualizar, porque assim, a maioria das pessoas que vêm para Curitiba não voltam embora, não saem de Curitiba. O que você... Claro que agora você está sentindo que Curitiba está mais colorida, né? Enfim, mas você que veio há pouco tempo, 3 anos é pouco tempo ainda. Você sente essa diferença que a maioria das pessoas sentem? Curitiba sendo uma cidade mais limpa, um povo mais ordeiro. Não sei se você consegue ver isso também. E nem tô querendo fazer um bairrismo agora, sabe? Não é isso. É mais mesmo para sentir a sua percepção dessa situação. Olha, eu sou muito feliz aqui em Curitiba, né? Eu vim por uma questão pessoal, meu marido, né? Que eu me casei com ele, ele já trabalha aqui há 7 anos, ele é carioca, nem sonha em voltar para o Rio de Janeiro, quer continuar trabalhando aqui, morou no Paraná muitos anos em outras cidades e está há 7 anos em Curitiba, então nós nos casamos. E eu vim para cá. Eu tive uma primeira experiência profissional, mas era em São José, e eu vim ali para a indústria e ficava de terça a sexta, de segunda a quinta, então eu não vivia muito Curitiba. Sabe qual indústria que é, né? Não precisa nem falar o nome, eu já sei qual é a indústria. Eu vim para a implantação do projeto de venda por catálogo das franquias dessa indústria, né? E vim para a equipe multidisciplinar de implantação. E eu já tinha uma impressão muito boa. Agora, viver o dia a dia em Curitiba é muito bacana. É uma cidade, sim, organizada, é uma cidade que promove culturalmente, né? Se você quiser ter uma vida cultural diferenciada, com preço acessível, vim de Brasília. Né? Nossa, então, a gente acha tudo tão caro em Curitiba, você está dizendo que é acessível? Não, é acessível. Se você for comparar com Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, as atrações culturais aqui são muito boas. Tem acesso à educação. Eu não sei se pontualmente nesse governo, né, mas em outros, eu acho que houve uma preocupação maior do que em outros estados com qualidade de vida, com educação. E isso reflete na população. Sim. Isso reflete. Então, o curitibano, ele é criterioso. É o que você falou. Se der certo aqui, vai dar certo em qualquer lugar do país. E com relação à tal máxima, ao imaginário popular de que as pessoas aqui não são acessíveis, eu acho que você que está chegando de fora só precisa entender que o tempo da relação é diferente. O curitibano é mais reservado. Ele respeita o seu espaço. Então, cabe a você que está chegando forçar um pouquinho mais. Convidar mais de uma vez para tomar um café. Eu até tenho uma amiga curitibana que me convida para tomar café na casa dela. Depois de 3 anos, vamos lá tomar um café. Não, mas brincadeiras à parte, eu sou muito feliz aqui. A gente convive com uma comunidade grande de fora de Curitiba. Sim. Mas eu te digo que
mais de 90% não pensam Hum, em voltar para seus estados isso é de muito origem. legal. É apaixonante, né? É. E meu filho acabou de chegar, o mais novo, tem uma semana. Ah, ele tava lá. Tava estudando lá, Uhum. conseguiu a transferência aqui, Ah, ele né, tá da todo universidade e tá começando hoje a aula e tá assim, aqui tem Puxa, muito que mais legal. oportunidade Uhum. profissional para um engenheiro, Sim. né, do que em Brasília. Sim, Então sim, ele sim, tá sim. muito animado. A gente conheceu que ele também é engenheiro. O lá de Brasília, que jogando vôlei com a gente. Aí, é porque agora você falou, ele é engenheiro. O irmão dele, inclusive, tá no exército aqui na aeronáutica. O que são gêmeos. Mas isso é assunto para outra hora. Mas é só porque você falou que seu filho é engenheiro, né? E também é de Brasília. A gente conheceu, então, esse... Que bacana isso. Curitiba é maravilhosa. Então, sintam-se acolhidos, obviamente, né? E... Indo para para a gente finalizar agora, Natália, o que você pode. Olha, eu ia falar Natália. Não sei de onde que me veio esse nome, Jesus, corta isso aí. O que você pode dizer para nós? Obviamente voltado ao alicerce, porque para mim a cereja do bolo é o alicerce. Que tem alguma coisa especial ou vocês estão procurando algo novo ou, digamos assim, já está tudo montado e agora é só as pessoas irem para o alicerce e vão ser bem atendidas, seja a hora que for, obviamente durante o dia, né? A hora que for. Que se diz para nós, assim, tem algo que ouvintes nossos aqui podem ter de diferencial ou seria muita coisa, muita pretensão nossa? Podemos sim, podemos. Primeiro de tudo, nosso presente para a audiência, né, e para as pessoas que se interessarem, para os empresários, ou para as associações, ou para as ONGs, que se interessarem em conversar e conhecer melhor o Alicerce, eu disponibilizo o meu contato, vocês podem passar, Uau. tá? Que eu vou atender com o maior prazer, pode dizer que veio através desse canal que a gente vai ter condições especiais. Mas para quem quiser levar o seu filho ou indicar para alguma mãe que você sabe que está precisando de um ambiente seguro, para deixar o filho, a gente dá uma semana totalmente gratuita de presente. Uau. E ao final dessa semana, com lanche, tá? Tem nada de pegadinha. É uma semana gratuita com lanche incluso. E ao final dessa semana, você, papai, mamãe, vão receber um diagnóstico, um mapa do desenvolvimento educacional dessa criança. E lá você vai ter noção se existe alguma lacuna e se existe de que série e em que matéria. Uau, isso é muito importante. E a partir daí você pode tomar sua decisão. É claro que vai ser sim, né? E se você não for o seu momento. Para qualquer aluno, qualquer idade. Qualquer idade, inclusive a gente, se quiser fazer, Uau. serve para qualquer idade, a gente consegue diagnosticar. Tá? E você sabe ali, um aluno às vezes do 4º ano tem lá uma dificuldade da matemática do 2º ano. Se ele levar isso para frente, como ele vai aprender física? Sim. No ensino médio? Se ele não aprendeu as 4 operações básicas às vezes. Se ele não tem o entendimento, né? Porque uma coisa é decorar, a outra é o entendimento, Exatamente, a aplicabilidade faz toda a diferença. desse conteúdo. Então, nós oferecemos isso. E para quem está nos ouvindo aqui, eu vou garantir 50% de desconto na matrícula. Vamos ver como é que a gente organiza isso através aí de um link. E a gente organiza isso. Que legal. Nossa, muito bom. Show de bola. Valesca, foi um prazer ter você aqui conosco. Gratidão, gente. Vale a pena conhecer você que é mamãe, papai. Invista no futuro dessa criança que é a sua geração, né? Sendo levada adiante. Gratidão, foi incrível. Obrigada. Você está aqui conosco. Eu queria fazer só mais uma pergunta. Se tem alguns sinais, assim, dicas para os pais identificarem que a criança dela precisa ter alguma necessidade a mais, às vezes. Algo assim para aqueles pais, assim, a pessoa que quer entender mais sobre o seu filho, quais sinais ela pode procurar vocês, né? A partir de quais sinais que ela consegue identificar. Eu vou dizer um teste simples e básico. Pega um texto da escola do seu filho, do livro didático do seu filho, com um pouco mais de palavras ali, mais parágrafos, e pede para ele ler em voz alta. E depois pergunta o que ele entendeu. Falar sobre isso, eu acho que o Alicerce vai estar sempre aqui com a gente. Da nossa parte, nós precisamos fechar uma parceria, porque assim, ó, nós falamos do Alicerce gratuitamente para todo mundo. Eu e Rô aqui, você não tenha dúvida disso. Então eu queria te agradecer por esse momento e pedir para você fazer aí suas considerações finais. Enfim,
aquilo que você quiser falar. Bom, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, porque, voltando um pouco numa pergunta, o próximo passo é divulgar, é fazer as pessoas conhecerem e indicarem o Alicerce. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais do nosso programa de indicação, segue a gente no Conexão Alicerce, que é o nosso Instagram, que é o nosso programa de aliados da educação. Você pode presentear essa semana gratuita que eu comentei para uma pessoa do seu trabalho, para alguém do seu bairro, para uma amiguinha da escola, para o grupo do WhatsApp, ali, chama a Márcia lá no Conexão Alicerce, que ela te explica como funciona, tá? Você pode doar um valor, você pode, enfim, tem uma série de possibilidades de você ser um aliado da educação através do Alicerce. E nós temos projetos futuros, nós queremos vir aqui contar as novidades. Muito legal, muito legal. Né? Uma coisa que está começando agora, já em março, e já funciona em outros projetos. Esqueci de falar, vou falar rapidinho. Não tem problema. Nós vamos submeter todas as crianças a testes de visão, né? Para ver se ela tem alguma dificuldade. E para as crianças que não tiverem condições, nós vamos doar os óculos. Uau, nossa, isso não podia ter esquecido Porque mesmo, Valesca. muito Meu Deus. da dificuldade tá ligada, às vezes, à dificuldade. E ninguém se atentou Ninguém ainda. se atentou. Então, isso faz... muitas crianças estavam evoluindo porque tinham problemas de vista, né? Tinham algum grau ali, alguma coisa, e nós Você veja, quando conseguimos uma tem parceria. propósito É mesmo uma envolvido... sensibilidade mesmo, assim, com os detalhes, né? Isso. Então, quero deixar o convite. Se você quer conhecer, você é pai ou mãe, quer conhecer uma unidade do Alicerce, faz contato com a gente no Instagram ou no nosso 0800, porque as visitas são todas agendadas para manter a segurança das nossas crianças, né? Então, nós não temos a porta ali aberta, a gente Sem tem dúvida. toda uma questão de segurança bem fechadinho e agendado. E se você quer só conhecer, quer voluntariar, quer participar, quer saber mais, segue a gente nas redes sociais, ou eu também estou te convidando para fazer uma visita. Uau. Show de bola, gratidão. É isso, é com você. Ponto final.